Doutora Vanessa, como a gente vai falar sobre esse assunto aí que afere muitas coisas, né? E muitas pessoas também. Quais são os sinais de um relacionamento abusivo ou tóxico? Olha, eu tracei aqui apenas 8 sinais para responder até mesmo essa pergunta que você trouxe, porque é um tema muito extenso, é um tema muito amplo. E já de cara eu gostaria de explicar que um relacionamento tóxico ou abusivo, às vezes as pessoas associam que envolve uma agressão física, e muitas vezes não. Esse debate que a gente vai fazer hoje vem trazer exatamente isso. Esses sinais, eles podem ser bem sutis. Então, vamos para o primeiro. O primeiro é a questão da manipulação, do isolamento. O que acontece muito num relacionamento afetivo, amoroso, às vezes? Às vezes o parceiro ou a parceira, que pode ser ambos os lados que pode cometer isso, começa a elogiar excessivamente, começa a querer proteger demais. Aquilo pode parecer inicialmente uma demonstração de carinho e vai manipulando ali a vítima. E isolando muitas vezes do próprio convívio familiar, do convívio com os amigos. É como se o mundo tivesse que girar em torno dele ou dela, né? Então ele começa a ser muito gentil e começa esse processo de isolamento. O segundo tópico, que é o foco da manipulação, já pode vir ameaças, dominações, chantagens emocionais, que também são bem alarmantes. Então, uma questão que acontece bastante também. Ele pode te dar flores um dia e vai te desrespeitar no outro. Aí depois volta o ciclo, ele te dá flores de novo e te desrespeita de novo e vira um ciclo. Então, o que acontece? É bem sutil. A vítima, às vezes, não percebe que está nesse clima de violência ou agressão ou abuso. Outro sinal, o ciúme excessivo. Então, parece que é uma forma de não confiar mesmo na pessoa. Esse ciúme pode ser, às vezes, um gatilho para vir violência. Se tem violência, automaticamente é um relacionamento abusivo, é um relacionamento tóxico. E a violência, assim como eu mencionei no comecinho, não é só física, ela pode ser psicológica, ela pode ser sexual, patrimonial, moral, existem vários tipos de violência que nós temos atualmente. Outro sinal são críticas excessivas, outro é culpabilizações também. A pessoa, parece que esse abusador não assume o próprio erro diante de algum fato que ele possa fazer. E também diminui muito, às vezes, a conquista dessa vítima. E, por fim, também podem existir casos extraconjugais, que também pode servir de gatilho também, flertar com outras, para essa vítima se sentir mal e se sentir cada vez mais aprisionada nesse relacionamento. Ô, doutora Vanessa, tipo assim, quase todos os casais, eles têm brigas, né, ou discussões. Como que a gente pode estar percebendo até quando isso está dentro da normalidade? Olha, o que seria a normalidade? Dentro desses sinais, não envolver uma violência. É um tópico primordial. E lembrar que essa violência ela não é só física. Essa violência, a própria violência psicológica, ela traz tantos danos quanto a física mesmo. Então, se tem a presença de uma agressão, tem a manipulação, chantagens emocionais, já é visto como um relacionamento tóxico. Então, é sinal muitas vezes de repensar esse relacionamento e o quanto isso pode estar fazendo mal para essa pessoa, sem mesmo ela perceber isso. E a vítima, ela consegue perceber facilmente que pode estar em um relacionamento tóxico? Não.
Essa é uma grande problemática. A vítima, ela está inclusa nesse ciclo que eu mencionei. Muitas vezes o agressor, ele dá flores, ele tem o jeito carinhoso, ele não é só o lado negativo dele. E ele pode usar dessa manipulação e desse controle para fazer com que a vítima fique nesse relacionamento. Então, é como se ela descartasse, às vezes, o que ele faz de ruim e se atentasse apenas ao que ele faz de bom e manter esse relacionamento. Esse é um dos fatores que faz essa vítima, às vezes, estar ou não perceber. Então, como que a gente percebe também, como que a gente pode ajudar essa vítima, né? Ela consegue perceber as qualidades dela, assim como ela percebia antes. Ela está tendo alguma dificuldade de conviver com outras pessoas, ela está se irritando facilmente. As pessoas que são de confiança dela mesma, ou sejam amigos, o que eles dizem para ela? Já é um ponto também para refletir. E para essa vítima, assim como eu comentei, que não consegue muitas vezes identificar isso. Muitas vezes quem está de fora vê bem melhor do que a própria vítima que está passando por isso. Todo casal, é claro, eu acho que eles têm certos tipos de ciúmes e tudo mais. Como diferenciar o ciúme normal do ciúme, vamos dizer assim, que chega a esse ponto de ser toxicológico? Ou melhor, tóxico, né? Toxicológico, não, desculpa. Sim, um ciúme normal, digamos assim, é aceitável desde que aquilo não prejudique o próprio relacionamento ou prejudique a vítima. No caso, um ciúme exagerado é aquele que tem a violência psicológica, a violência sexual muitas vezes está inclusa nesse ciúme, muitas vezes o parceiro ou a parceira usa da questão sexual para punir, a questão do ciúme e tudo mais. Então, para determinar se aquilo é abusivo ou não, tem que estar de olho no âmbito geral. Existe manipulação? Existe controle nesse ciúme? Ou é aquele ciúme passageiro, né, que simplesmente não traz nenhum dano, que é visto até mesmo como ambos conseguindo enxergar aquilo como algo tranquilo, que dá para lidar ou não? É aquele ciúme que os dois não conseguem mais se comunicar, ficam um dia sem se falar, existe a manipulação. Tem que ficar de olho nesses excessos. Se o ciúme está trazendo um ponto de manipulação, no sentido que às vezes a própria vítima começa a se restringir da sociedade, começa eu não vou ter mais redes sociais, né? Já é um exemplo, pode ser um ciúme obsessivo. Meu parceiro não gosta que eu converse com homens, não gosta que eu tenha redes sociais e adicione homens. Então, aí já se percebe um abuso. Então, a identidade da vítima ela pode se perder nesse ciúme. Aí já é dito que é um ciúme excessivo. Bom, doutora, e com isso que a gente está conversando, quais são as consequências globais que isso pode ocasionar? As consequências globais, elas abrangem, são multifatoriais, são biopsicossociais mesmo. O que acontece? Às vezes a vítima ela pode acabar introduzindo ali uma depressão, uma ansiedade. Em casos de violência existem as lesões. Então, existe muito a questão da irritabilidade, da agressividade. As consequências elas são multifatoriais, podem envolver muitas questões, inclusive casos autodestrutivos. Ou seja, aquelas tendências suicidas mesmo que a vítima ela começa a idealizar diante dessa problemática. Ou, infelizmente, também aos próprios dados de feminicídio, que são quando o próprio agressor masculino, no caso, comete o ato de acabando com a vida da pessoa ali, com a vítima. E esses dados eles estão crescendo muito aqui atualmente no nosso país. E é um sinal também que a gente precisa continuar debatendo sobre o tema. A violência em relação à mulher hoje está muito alta ainda, né? Extremamente alta. E é igual nós comentamos, embora ela não seja só violência física, só violência sexual, os dados eles são extremamente alarmantes.
Inclusive, em outros programas, eu já trouxe alguns dados que nós já comentamos, que a cada 7 horas mesmo existe alguma vítima de feminicídio. Isso é muito alarmante. Ô, doutora, e o que fazer quando finalmente perceber que está neste tipo de relacionamento tóxico? A primeira coisa é compreender que você, como vítima, sendo mulher, sendo homem, você não está sozinho. Então, saber que você pode contar com uma rede de apoio, com seus amigos, com seus familiares, com até mesmo profissionais da área da saúde, é primordial para estar trabalhando essas questões. Até porque, muitas vezes, a vítima não consegue mesmo perceber que ela está nesse relacionamento. E quem está de fora consegue facilitar esse processo melhor do que a própria vítima. Existem serviços de apoio, como casas de abrigo também, que oferecem um serviço de saúde para essas vítimas. Existe também um Disque Denúncia, que é o Disque 180. É uma escuta qualificada para mulheres em situação de violência, tendo em vista que, infelizmente, as mulheres mesmo são as maiores vítimas de violência atualmente no mundo, e subsidiada, inclusive, pela Lei Maria da Penha. Trouxe aqui um dado estatístico que relacionamentos abusivos, eles aumentaram com a pandemia. Inclusive, em março de 2020, é o mês que marca ali o início da pandemia, da Covid-19, e dezembro de 2021, o último mês, com os dados disponíveis, foram 2.451 casos de feminicídios e 100.398 casos de estupro e também de vulnerável e vítimas do gênero feminino. Então, assim como eu mencionei, são muito alarmantes os dados estatísticos sobre o tema de relacionamentos abusivos. Qual que é o número de denúncia, caso uma pessoa saiba mesmo? É o 180. A pessoa ela pode discar, 180. Ela pode discar e denunciar se ela está passando por alguma situação de violência ou mesmo se ela conhece alguma vítima que esteja passando por isso. Seja um familiar, seja um amigo, é muito importante estar denunciando para cessar com o ciclo. Ô, doutora Vanessa, então, assim, como a gente já está meio que num tempo passado, eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais sobre esse assunto aí, que é importante, né? Talvez tem pessoas aqui que já presenciou, talvez, né? E, infelizmente, nem sempre é possível a pessoa, né, ser recebida por alguém como a gente espera. Mas deixa suas considerações finais pra gente, fazendo um favor. Claro, gostaria de dizer, inclusive, como minha consideração final, que essas vítimas, elas não conseguem muitas vezes perceber que estão nesse ciclo de violência e às vezes a família ou os amigos, eles acabam sem querer dificultando esse processo, não acolhendo, dizendo algumas frases machistas, como, ela apanha porque ela gosta de apanhar. Ela está nesse relacionamento tóxico porque ela gosta, simplesmente porque ela quer ficar nesse relacionamento. E não é bem assim. Existe um ciclo de manutenção que envolve essa vítima. Inclusive é uma questão de saúde pública. Então, sempre buscar um apoio, conversar com essas vítimas. Se você também, no caso que está ouvindo agora, tem alguma pergunta, alguma dúvida, está passando por isso, pode me procurar nas minhas redes sociais, deixe seus questionamentos, eu também fico à disposição para ajudar em qualquer coisa que você esteja passando. Doutora Vanessa, se quiser deixar já o seu link, no caso aí das suas páginas, pode já falar para o pessoal estar entrando, viu? Claro, olha, o meu Instagram, ele está como Vanessa Chiesi Psicóloga, no meu canal do YouTube também está como Vanessa Chiesi Psicóloga, e no Facebook também. Então, você pode procurar dessa mesma forma e você vai encontrar os meus 3 canais. Então, resumindo, às vezes não é amor demais. É um amor tóxico, né? Melhor dizendo.
Isso, extremamente abusivo e que traz muitos prejuízos. Assim como nós mencionamos, podem levar à morte, transtornos depressivos, ansiosos. Então, tem que trabalhar nisso, tem que tratar isso. É uma questão de saúde pública. Beleza, então, doutora Vanessa, mais uma vez a gente agradece a sua participação aqui no nosso programa, Tarde de Sucessos aqui na Caminho Seguro 107.9, aguardando sua presença e novamente, sua participação novamente.